São José de Anchieta gastou a sua vida pela evangelização do povo brasileiro. Ele veio para evangelizar os indígenas, sim, mas ele também tinha um zelo muito grande com a fé dos europeus, que ao virem para cá, então acabavam se contaminando com as práticas pagãs que o povo nativo vivia aqui. Ele foi um grande taumaturgo. Ele tinha um zelo muito grande pelo batismo, mas ele só batizava aqueles índios que ele via que realmente haviam abandonado aquelas práticas pagãs que eles viviam e agora decidiram então abraçar a fé católica. Se eu e você somos católicos, nós devemos a Padre Manuel da Nóbrega, nós devemos a São José de Anchieta, nós devemos a Santo Inácio de Loyola, que começou toda essa lá na Europa, que começou a Companhia de Jesus, né? E, infelizmente, a maçonaria expulsou a Ordem dos Jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759, através de Marquês de Pombal. São José de Anchieta foi um grande taumaturgo e ele tinha um zelo muito grande pelo batismo, né? E tinha ali com ele sempre um índio chamado Diego. E esse índio, apesar de viver de uma forma piedosa, ele não havia recebido o batismo porque ele desprezava o batismo. Ele achava que não precisava, ele já vivia a fé católica, então não precisava. Acontece que no dia da sua morte, estavam lá os índios velando e de repente ele reviveu, né? Ele desmorreu. E aí falou para os índios: chamem Padre José de Anchieta, porque eu preciso ser batizado, porque eu vou para o inferno. Padre José de Anchieta batizou ele e ele remorreu. Parece uma cena engraçada, mas é exatamente isso, que nós temos que olhar para ver a importância do batismo na nossa vida. As pessoas acham que não precisa do batismo, ignoram o batismo. Não. A palavra de Deus aqui está clara, aqui, ó. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus dá a ordem. Jesus aqui aparece, né, pouco antes da sua ascensão ao céu. Então ele aparece, ele come com os seus 11 apóstolos, ele dá uma dura neles, porque eles estavam assim meio que coração duro, ainda não haviam crido de fato. Ele dá um esporro nos apóstolos e aí sobe aos céus. Mas antes de subir aos céus, ele dá essas ordens. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. São Gregório Magno vai nos dizer o que é toda criatura. E aqui ele vai dizer que toda criatura quer dizer o homem, né? Porque o homem tem uma semelhança com a pedra, por exemplo. Ele tem em comum o ato de ser. Com as árvores, o ato de viver. Com os animais, o ato de sentir. Com os anjos, o ato de inteligir. Nós somos um resumo de tudo que há no universo. Então, a ordem de Jesus, antes ele havia dito, ó, não se afastem de Jerusalém, fiquem unidos, né? Mas depois do Pentecostes, então Jesus vem e fala, ó, vaza, ide pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero aqui fazer uma analogia também com a vida de São José. São José de Anchieta, ele dominava os animais, né? Conta a história que certa vez ele estava falando para os índios e uma cobra apareceu e os índios foram se espalhando e ele bateu o pé no chão e falou para a cobra, eu já te disse que não é para assustar as pessoas. E a cobra foi embora, né? Se fosse um outro animal, nós diríamos, botou o rabinho no meio das pernas e foi embora, mas não, a cobra. Ele dominava a natureza, as onças, tudo. Ele vivia no meio daquelas florestas. Ele fundou a cidade de São Vicente, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo aquela região ali, ele andava por tudo ali, Espírito Santo. Ele dominava a natureza, porque exatamente por isso que fala Jesus aqui, ó, esses milagres acompanharão os que creem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, e assim por diante. Mas aí, São Gregório Magno vai dizer assim, por acaso cremos menos agora pelo fato de não realizarmos todos esses sinais? São Gregório vai dizer não. Quando a gente planta uma árvore, a gente vai regar aquela árvore até que as suas raízes estejam fixas no chão. E aí elas podem, né, por conta das suas próprias raízes, já buscar a água onde ela está.
E a nossa fé é a mesma coisa. Veja, por exemplo, até o ano 1200 não houve nenhum milagre eucarístico, por causa da falta de fé, da dureza do coração daqueles sacerdotes. Então que se começou o milagre eucarístico. Milagre de Bolsena, milagre de Lanciano, milagre de Santarém e muitos outros. Né? Então isso veio para que os primeiros acreditassem na mesma fé dos apóstolos através dos milagres. Mas não é necessário todos esses milagres. Se não houvesse os milagres eucarísticos, eu creria da mesma forma. Se aparecesse um escrito novo dizendo que não foi isso que aconteceu, eu creio em Jesus da mesma forma. Nós temos que estar enraizados no chão. Nós temos que cumprir as ordens que Jesus nos falou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aqui vem a advertência. Quem não crer será condenado. E aí, será que os meus, de repente, não vão deixar de crer porque eu não preguei o evangelho? Pense nisso. Tenha fé. Se você não é batizado, deseje o batismo, busque o batismo. O batismo é exorcista. Ele consegue exorcizar, né, do pecado original. Deus te abençoe.